Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 14 sobre análise sintática e hoje nós veremos aí o que é um adjunto adverbial. Pois bem pessoal, o adjunto adverbial, ele também, assim como o adjunto adnominal, é um termo acessório, tá? Então tá aqui pessoal, definição de adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o termo acessório, tá, da oração que tem valor circunstancial. Essa palavra aí é essencial pessoal, para quem quer saber o que é um advérbio. Tá? Circunstância. A gente viu na análise morfológica, na classificação das palavras, e aí eu falo aí do advérbio, né? A questão aí da circunstância. O advérbio é aquela palavrinha, né, que expressa aí uma circunstância, que pode ser de modo, de tempo, de lugar, de dúvida, e assim por diante. Então, pessoal, quem não sabe o que é um advérbio, volta lá na aula sobre classificação das palavras, nas classes gramaticais, e vê bem aí, né, define bem o que é um advérbio, porque senão vai ficar difícil de entender o que é um adjunto adverbial, uma vez que tem aí uma certa relação, tá? Então, gravem essa palavrinha. Pensou em advérbio ou em adjunto adverbial, pensem aí em circunstância, tá? Nas diversas circunstâncias que a gente tem aí dos advérbios, e aí a gente vai ver agora na questão do adjunto adverbial. O adjunto adverbial, assim como o advérbio, ele modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. A mesma coisa, tá? Ele pode vir preposicionado ou não. Aqui já é uma diferença entre o advérbio, que o advérbio é só uma palavra. Aí nós temos a locução adverbial, né, que também expressa aí uma circunstância, obviamente, tá? Então, pois bem, pessoal, tá aqui. Nós temos aqui, ó, adjunto adverbial A, B, C e D. Em A nós temos João quebrou a perna. Em B nós temos João jogou bola. Em C, João perdeu a carteira. E em D, João chegou. Nós temos aqui 4 sentenças, pessoal. 4 sentenças. O que é a noção aí de adjunto adverbial com o termo acessório? Nessas frases aqui nós temos os termos essenciais e os termos integrantes. Os essenciais a gente sabe que é sujeito e predicado. Todas elas aqui têm sujeito e predicado. Tá? Os essenciais, ou pelo menos predicado. Tá? Mas essas aqui, todas elas têm sujeito e predicado. E elas também aí têm os termos que integram aí, né, os verbos que integram essa oração. Então eu tenho João sujeito, quebrou o verbo, e aí a pequena, né, aliás, desculpe, a perna, que é aqui nesse caso, ó, a perna, o que? A perna é objeto direto, então é um termo aqui, ó, integrante, né, que integra o verbo transitivo direto quebrar. João é o sujeito. Então eu tenho sujeito, verbo e tenho o complemento do verbo, né, que é um complemento verbal. Neste caso aqui, o objeto direto. Aqui eu também tenho sujeito, João, jogou o verbo transitivo direto e bola, objeto direto. Sujeito, verbo e complemento do verbo. Os termos essenciais, e aí eu tenho aqui o termo, né, também, ó, termo integrante, que integra o verbo aqui. E esse aqui também é o termo integrante porque integra aquele verbo ali. São aí complementos verbais chamados de termos integrantes. Aqui também tem João sujeito, perdeu o verbo transitivo direto, e a carteira também objeto direto. Claro que os termos integrantes não são só os objetos diretos, como estão aqui. Tem complemento nominal, tem agente da passiva, tem objeto direto, objeto indireto, né? São termos integrantes. Aqui eu tenho sujeito e eu tenho um verbo, o quê? Transitivo? Não tem nada aqui, eu tenho um verbo intransitivo aqui, né? Mas tenho sujeito e predicado, tá? Termos essenciais. E aqui eu tenho sujeito e predicado, mas dentro disso eu tenho sujeito, o verbo transitivo direto, e tenho aí os complementos, né? Os termos integrantes. Pois bem, pessoal, observem agora que dentro desses termos aqui, ó, sujeito, verbo e aí o seu complemento, eu posso aqui, eu já tenho a informação propriamente dita. João quebrou a perna. Pronto, passei a informação. João jogou bola. Pronto, passei a informação. João perdeu a carteira. Pronto, passei a informação. João chegou. Pronto, passei a informação, né? Agora observe que nesses 3 primeiros aqui, se eu colocasse a perna, bola, a carteira, sem os complementos, só João quebrou, João jogou, João perdeu.
vocês não iam ficar aí com a informação inteira. Por quê? Porque eu preciso dos complementos, dos termos integrantes aqui, para que a oração fique mais completa. Agora aqui João chegou, vocês entendem? João chegou, ponto. Né? Alguém chegou. Porque esse verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento aqui, não tem que ter aqui um termo integrante. Mas enfim, sujeito, verbo e seu complemento. Ou então, sem o seu complemento, passando a informação necessária. Observe que a questão aí de acessório, pessoal, ela é bem engraçada, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, lá na primeira. Quando saía do trabalho. Esse quando saía do trabalho, pessoal, ele não é tão necessário nessa frase. Eu só quis aí expressar uma circunstância de tempo para dar uma informação a mais para a oração que estava ali, sozinha. Mas ela me diz, já me dá a informação. João quebrou a perna. Agora eu quero dar uma circunstância, né? Eu quero dar uma informação a mais a respeito disso aqui e dizia aí quando. Pois bem, eu tenho aqui, ó, quando saía do trabalho. Um adjunto adverbial, né, que na verdade é uma oração inteira, uma oração adverbial. E aí, uma oração adverbial que expressa uma circunstância aí de tempo. Olha o quando ali, né? Quando saía do trabalho. Eu posso dizer que essa oração inteira, né, ela é aí um adjunto adverbial, digamos assim. Né? Ela é uma oração adverbial, temporal, mas eu posso dizer que é um adjunto adverbial, de tempo, sem problema nenhum. Ó, João jogou a bola, toda a informação. Agora eu quero transmitir uma informação a mais, tá? Digamos assim, colocar um termo acessório, uma informação a mais que vai me dizer, ó, como um jogador profissional. O que está me dizendo? Uma circunstância de modo. Eu quero dizer como ele jogou a bola, como um jogador profissional. Então eu tenho aqui uma circunstância de modo, pessoal, tá? João jogou a bola, diz a informação, e eu quero passar aí uma informação a mais, transmitindo uma circunstância aí de modo, como ele jogou essa bola, como um jogador profissional. Observem que é uma circunstância que eu quero dar a mais a respeito. Tanto é que se eu tirar, vocês vão saber, né, aí a informação propriamente dita. Só João jogou a bola já me diz a informação, o que eu quero dizer. Mas aí eu quero dizer alguma coisa a mais, como um jogador profissional, o modo como ele jogou. Então eu tenho aqui, ó, tamanho disso aqui, um adjunto adverbial de modo, tá? Não é tão difícil assim. Agora aqui João perdeu a carteira, também passou a informação, vocês entenderam, mas eu quero passar aí alguma coisa a mais, eu quero colocar um termo acessório, tá? Perto da praia. E agora eu tenho aqui, ó, perto, dá uma ideia de lugar, um adjunto adverbial de lugar, tá? Tranquilo, nada difícil. O João chegou, passei a informação, mas eu quero dar aí alguma coisa a mais. Eu posso colocar aqui um termo acessório para transmitir aí, expressar uma circunstância de alguma coisa. De repente. Circunstância de modo. Como, né? João chegou, de repente. Como João chegou? E aí coloquei aqui, de repente, um adjunto adverbial, né, de modo, que diz aí a maneira como ele chegou. Observe que o que está em vermelho aqui, pessoal, é só acessório. Por que é só acessório? Porque a informação se dá sem esses acessórios. Tá? E por que se dá a informação? Porque eu já tenho os essenciais e já tenho os integrantes. Tá? Aquilo que integra, que vai complementar. Complementos verbais, complementos nominais, agente da passiva. Nesse caso aqui eu tenho complementos verbais. E aqui não tem nada porque é um verbo intransitivo. Então só isso aqui já me passa aí a informação. Eu costumo comparar aí a questão das mulheres. As mulheres por si só, elas são bonitas. Mas, se elas quiserem ficar ainda mais bonitas, elas vão usar o quê? Acessórios. Brinco, relógio, alguma coisa para colocar no cabelo, tá? São apenas acessórios que elas utilizam para ficar ainda mais bonita. Mas elas por si só, elas são bonitas, entendeu? Então não é tão difícil assim de entender. Ó, aqui eu tenho a informação propriamente dita. Quero colocar acessórios, eu coloco adjuntos adverbiais, né, que são termos acessórios, ou se não adjuntos adnominais, que a gente já viu, tá, galera? Então, se esforcem aí para entender, porque não é tão difícil de entender essa questão aí de termo acessório, tá? Assim como também não é difícil de entender termo integrante e termo essencial, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui uma outra dúvida que as pessoas têm. Classe gramatical e função sintática. Pessoal, lá na classificação das palavras, tá? Quando eu estou classificando lá nas 10 classes gramaticais, a gente vai chamar a palavrinha de advérbio, mas daí é uma palavrinha só, tá? Então, eu posso dizer que esse ontem aqui, lá
na classificação das palavras, classes gramaticais, ó, classe gramatical, classificação das palavras, tá? É um advérbio. Chegou ontem, classificação das palavras, advérbio. Agora, aqui na análise sintática, uma vez que eu estou colocando aí, né, eu estou tratando de relação entre as palavras, a relação que elas estabelecem umas com as outras, eu vou chamar isso aqui na análise sintática, que é o que a gente está vendo agora, de adjunto adverbial. E aí pode ser só um adjunto adverbial ou, né, uma palavrinha só, ou mais palavras, que formam aí o todo adjunto adverbial. Então só essa ressalva aqui para vocês, pessoal. O adjunto adverbial, ele pode ser um advérbio, tá? Como a gente vai ver aqui mais adiante. Como é que eu chamo aí o adjunto adverbial? Ele pode ser, pessoal, observem aqui, ó. Ele chegou ontem. Ontem é um advérbio, a gente já viu que eu posso também chamar de adjunto adverbial. Então o adjunto adverbial pode ser um advérbio, sem problema nenhum. Ele pode ser também, pessoal, uma locução adverbial. Aí tem que entender o que é locução adverbial, que está bem fácil lá e bem explicadinho. Ó, as pressas aqui, pessoal, é uma locução adverbial, né? Já não é mais uma palavrinha. Aqui eu posso chamar de advérbio, lá na classificação morfológica, classe gramatical, advérbio. Classificação sintática, adjunto adverbial. Aqui eu tenho uma locução adverbial lá na classificação das palavras, né, em classe gramatical. Mas em análise sintática, em se tratando de função sintática, eu vou dizer que aqui eu tenho um adjunto adverbial. Ele fez a prova às pressas, apressadamente, digamos assim. E pode ser também, pessoal, uma oração inteira, como a gente viu, uma oração adverbial. Ó, quando eu saí, eu tenho um verbo aqui, eu tenho uma oração, que é uma oração temporal. A gente vai chamar isso aqui também de adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial, na análise sintática, ele pode ser um advérbio, pode ser uma locução adverbial, e pode ser uma oração adverbial ou uma expressão adverbial. O que é uma expressão adverbial? Qualquer conjunto de palavras que dá aí uma ideia de tempo, de modo, de dúvida, de lugar, ou seja, que expressa uma dessas circunstâncias, né, que a gente já vai ver aí algumas delas. Umas vocês já conhecem porque viram aí os advérbios. Outras talvez não conheçam, mas a gente pode ver aqui quais são, tá, pessoal? Vamos lá então. Ó, outro exemplo. Eu posso dizer ontem, que dá uma ideia aí, expressa uma circunstância de tempo, ontem. E posso dizer rapidamente. Rapidamente já expressa uma circunstância aí de modo. Ele chegou rapidamente, né? Então não está muito difícil. Locução adverbial. Ele fez a prova às pressas. Agora eu já tenho mais, né? Olha a crase aqui, né? Já tenho duas palavrinhas. E posso dizer também, ele fez a prova com pressa, que é a mesma coisa que às pressas. E posso dizer apressadamente. Às pressas, com pressa, ou se não, apressadamente. Todos aí adjuntos adverbiais de modo, como ele fez essa prova. Ou oração adverbial, né? Sem problema nenhum. Tá aqui, ó. Ele chegou logo que eu saí. A mesma coisa, né? Colocando um pontinho aqui, que também é uma oração. Ele chegou logo que eu saí. As duas dão ideia aí de tempo também. Podem ser aí, embora sejam orações adverbiais temporais, adjuntos adverbiais de tempo, digamos assim, né? Dos verbos chegou. Tá, pessoal? Do verbo chegou, na verdade. Aqui, pessoal, o adjunto adverbial, a gente viu lá que o advérbio, ele modifica um verbo, modifica um outro advérbio e modifica também um adjetivo. Pois bem, a mesma coisa, o adjunto adverbial aqui, ó, ele vai modificar aí um verbo, um adjetivo, como está aqui, ou um advérbio. Ó, quando eu digo ele anda, quando eu digo João é alto, e quando eu digo Maria está bem, não é a mesma coisa, né, do que dizer, por exemplo, o que está aqui, ó. Ó, ele anda devagar. Agora eu estou dizendo aqui, ó, que ele anda devagar. Essa palavrinha devagar tá aí, pessoal, modificando o verbo anda. Tá aqui, ó, né? Eu posso dizer ele anda, ó, ele anda. Passou a informação, mas eu posso acrescentar aí um termo acessório, um adjunto adverbial, que vai modificar esse verbo anda. Ele anda como? Ele anda devagar, tá aqui. A mesma coisa aqui, eu posso dizer João é alto, mas eu posso intensificar esse adjetivo. Aqui modifica o verbo. Eu posso intensificar esse adjetivo alto, que alto é um adjetivo. Eu quero dizer que João é mais alto, ó.
Alto está aqui, é um adjetivo, e o mais se refere aí, né, ao adjetivo alto. Eu estou intensificando esse adjetivo, modificando esse adjetivo. E a mesma coisa aqui embaixo. Maria está bem, mas eu quero intensificar esse advérbio que está aqui. Eu quero dizer que Maria está muito bem. Agora esse muito está modificando aí o outro advérbio, está intensificando um outro advérbio. Adjunto adverbial e adjunto adverbial. E também são advérbios na classificação das palavras aí dentro das 10 classes gramaticais, tá? Mas como a gente está falando em análise sintática, a gente vai chamar aqui de adjunto adverbial. Tá ok, pessoal? Muito fácil, sem problema nenhum. Pois bem, pessoal, os adjuntos adverbiais, tá? Eles existem aí aos montes. Os mais conhecidos são de tempo, de modo, de dúvida, né? De lugar, os mais conhecidos, mas existem alguns aí bem estranhos que podem cair e realmente, né, dependendo do concurso, se ele for um pouco mais difícil, vai cair com certeza um desses adjuntos adverbiais aqui. Circunstâncias que eles expressam, tá? Circunstâncias de meio. Prefiro ir de carro. Não é modo. O meio que eu vou usar para chegar até lá. Nesse caso, de carro. Então, de carro é um adjunto adverbial de meio, tá? Meio de transporte, digamos assim, tá? De causa, ele trabalha por necessidade, ele trabalha por causa da necessidade. Então, por necessidade aqui é um adjunto adverbial de causa. De companhia, foi à cidade com o namorado. Com quem que ela foi? Com o namorado, de companhia. Então, com o namorado, um adjunto adverbial de companhia. De finalidade, vestiam-se para a festa. Vestiam-se a fim de ir à festa, com a finalidade de ir à festa. Para ir à festa, adjunto adverbial de finalidade. De oposição, o time jogará contra o Grêmio. Tá? Esse contra o Grêmio é um adjunto adverbial de oposição. Eu coloquei aí no site a listinha, tá? Em listas 2. E aí vocês vão ver lá em listas 2 a lista sobre adjuntos adverbiais. Eu não me lembro que número é a lista, mas vai estar ali no ícone listas 2, tá? Referente a esta aula, que daí vocês vão encontrar aí outros adjuntos adverbiais. Nós estamos falando aqui de alguns mais difíceis. Olha, de assunto, conversamos sobre literatura. Não dá aí uma ideia de adjunto adverbial de assunto sobre literatura. Poderia ser sobre música, sobre qualquer outra coisa, mas enfim, esse sobre literatura é um adjunto adverbial de assunto. Ou de preço, olha que estranho, adjunto adverbial de preço, parece que a gente nunca ouviu falar disso, né? Comprei esta caneta por R$2. Por R$2, adjunto adverbial de preço, tá? De matéria, adjunto adverbial de matéria. Fiz de ouro, esse de ouro, esse de ouro aqui é de matéria. Fiz de ouro as alianças. De ouro, adjunto adverbial de matéria. De concessão, pessoal. Apesar de tudo, eu vou. Então esse apesar de tudo, é um conjunto de palavras aí que a gente chama de adjunto adverbial de concessão, que depois vai virar lá a oração concessiva. Não é oração porque não tem verbo aqui, não existe verbo aqui. Então eu vou dizer que isso aqui é um conjunto que a gente chama aí de adjunto adverbial de concessão. Tá? E de condição, sem disciplina não há educação, que depois vai virar lá a oração adverbial condicional, mas não é oração porque não tem verbo aqui. Então eu digo, sem disciplina não há educação. Eu posso dizer também, se não houver disciplina, houver já é um verbo, né? Então aí eu já tenho, né, se não existir disciplina, não há educação. Aí quando eu coloco o verbo já vira oração condicional, adverbial condicional. Mas aqui não tem verbo, então é um advérbio de condição. Esses são aí os principais. Pessoal, pois bem, atenção. Olha o termo que eu tenho aqui. Domar, domar, domar e domar. Aí é que a gente tem que procurar entender bem o que é análise sintática e estudar bem. Porque análise sintática, pessoal, é pura lógica. Nós temos aqui, 1, 2, 3, 4 termos que são iguais, mas cada qual aí tem uma classificação sintática, tem uma função sintática dentro dessa oração. Como é que eu resolvo isso? Pois bem, vendo e analisando o termo, o que vem antes e o que vem depois, né, é sempre importante. Ele, sujeito, tem verbo medo. O que é medo, galera? É um nome, é um substantivo. Se eu falar para vocês ele tem medo, vocês vão me perguntar de que. Se medo é um nome, um substantivo, tá?
esse domar aqui está complementando o sentido desse nome. Ó, se eu falar para vocês, ele tem medo, vocês vão me perguntar do quê? Então, se isso aqui é um nome, se é um substantivo, a gente vai chamar esse complemento de complemento nominal. E domar aqui é um complemento nominal. João gosta do mar. Olha que interessante. Agora o que vem antes? Agora eu tenho um verbo, galera. Isso aqui é um verbo. Tá? E se eu falar João gosta, vocês vão perguntar de quê? Então esse domar aqui, pessoal, agora que complementa o sentido desse verbo, é um objeto, ó, indireto, porque tem a preposição do é de mais o, não é objeto direto. E aqui é um verbo, esse termo está relacionado ao verbo, tá? Agora aqui a água do mar está fria. O que é água? A água é um nome, tá? É um nome e é um substantivo, como está aqui. Agora, esse do mar está complementando o sentido desse água. Se eu falar para vocês a água, né? Vocês não é como lá em cima que precisa de um complemento para aquele nome. Observem que este do mar aqui, pessoal, é uma característica dessa palavra água. Eu posso até substituir por marítimo. Lá em cima não tem como substituir, ele tem medo marítimo. Estranho. A água marítima está fria. Esse domar, pessoal, é uma locução adjetiva que caracteriza a palavra do água. Poderia ser a água do chuveiro, a água do rio. Eu posso trocar. Isso aqui está modificando isso aqui está caracterizando isso aqui. Então aqui eu tenho um caso de adjunto adnominal. Tá? Tem que ter todo esse cuidado. Maria saiu do mar. Opa, Maria saiu de onde? Esse do mar aqui, tá me dizendo aí uma circunstância de lugar. Então aqui eu tenho um adjunto, né? Adverbial, tá? De quê? De lugar. Agora eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Maria saiu de onde? Do mar, de dentro do mar. Adjunto adverbial de lugar. Então tem que ter, né, pessoal, essa sensibilidade aí para entender que os termos eles podem ser iguais, mas podem aí ter classificações diferentes. Cuidado com isso, pessoal, porque é isso que vai acontecer aí num concurso, numa prova, tem que ter toda essa atenção. Termos iguais, porém com classificações e funções sintáticas diferentes, tá ok, pessoal? Pois bem, sobre o adjunto adverbial é isso aí, pessoal.